Dediquei 12 anos da minha vida a Meridian Soluções Logísticas, construindo tudo o que ninguém via, mas que mantinha a operação funcionando. Eu conhecia cada fragilidade, cada rota alternativa, cada solução improvisada do sistema, cada contato de emergência que atendia antes mesmo do amanhecer. Até que, numa tarde de terça-feira, me disseram que eu não tinha perfil de liderança. A promoção ficou com uma estagiária que eu mesma tinha treinado desde o começo. Então, tomei uma decisão silenciosa. Chega de apagar incêndios sem reconhecimento. Chega de ajustes improvisados de madrugada. Chega de sustentar a empresa enquanto me tratavam como alguém que só cuida da parte operacional. Eu passaria a fazer exatamente o que estava na minha função. Nada além disso. 2 meses depois, a produção tinha despencado drasticamente, e as pessoas que antes duvidavam do meu valor finalmente entenderam quem realmente mantinha tudo funcionando. O convite apareceu no meu calendário às 9h15. O título era Revisão de Desempenho e Estrutura do Terceiro Trimestre. No setor de logística, nomes assim geralmente significam problema ou recompensa. Como eu era uma das poucas pessoas que sabia resolver quando o sistema travava durante um apagão, imaginei que finalmente seria a minha vez. Exatamente às 14 horas, entrei no escritório de Victor Crane. Victor, nosso vice-presidente de operações, estava sentado atrás de uma mesa preta impecável, mexendo no celular como se meu tempo não tivesse valor. A sala tinha cheiro de perfume forte, café queimado e móveis caros. Ele me deixou esperando ali por alguns segundos antes de levantar o olhar. Lila, pode se sentar. Sentei com o caderno nas mãos, esperando ouvir as palavras diretora de logística. Victor se recostou na cadeira. Seus resultados são excelentes. 99,8% de entregas no prazo em todo o corredor leste. Um trabalho impressionante. Obrigada, respondi. O sistema de roteamento está estável desde que ajustei os algoritmos de atraso. Ele fez um gesto rápido com a mão. Sim, os algoritmos. É isso. Lila, você é muito competente, mas é técnica. Alguém que só cuida da parte operacional. Meu estômago se contraiu. O cargo de diretoria exige visão, continuou ele. Postura, presença, liderança. Em seguida sorriu. Vamos promover Mara Ellis, a partir de segunda-feira. O silêncio foi mais doloroso do que qualquer palavra. Mara, minha estagiária. Mara trabalhava na Meridian Soluções Logísticas há 14 meses. 14. Passei os 3 primeiros meses ensinando a ela como interpretar um relatório de problemas nas entregas sem confundir atraso com perda. Mostrei como verificar retenções na alfândega, como identificar códigos duplicados de transportadora, como evitar que um container com rota errada atravessasse vários estados e virasse um prejuízo enorme. A Mara ainda envia manifestos internacionais com informações de imposto faltando. Falei com cuidado. No mês passado, precisei refazer a tabela de prioridades dos fornecedores depois que ela apagou sem querer durante um treinamento. Victor suspirou, como se eu estivesse sendo difícil ao dizer o óbvio. Esse é exatamente o problema, Lila, disse ele. Você fica presa nos detalhes. Você enxerga erros. A Mara enxerga potencial. Erros agora viraram potencial? Era assim que eles chamavam falhas quando a pessoa tinha a aparência certa. Eu gerenciei a equipe de roteirização noturna por 6 anos, respondi. Treinei os 2 últimos supervisores regionais. Sou eu quem atende quando o sistema para de falar com os scanners do armazém. Eu te ensinei a usar o sistema antigo quando você veio do setor de compras. Por um instante, o rosto de Victor endureceu, mas logo voltou ao tom controlado. E nós reconhecemos tudo isso, disse ele. De verdade. Mas liderança vai além de saber onde clicar. É sobre presença, confiança e capacidade de inspirar mudança. Olhei para o prêmio de liderança na parede atrás dele, o mesmo que ele recebeu no trimestre em que eu evitei que o fechamento do porto causasse um prejuízo de 8 milhões. Victor se levantou, indicando o fim da conversa. A partir de segunda-feira, você vai responder a Mara. Espero total colaboração durante essa transição. Ensine a parte prática para que ela possa focar na estratégia.
Levantei devagar. Claro, respondi. Ele sorriu. Ótimo. E Lila, tente ser mais positiva nas reuniões. Isso impacta o ambiente da empresa. Foi nesse momento que algo dentro de mim simplesmente se calou. Na segunda-feira seguinte, o setor de logística parecia outro lugar, como se uma operação real tivesse sido substituída por uma vitrine corporativa. Mara já estava instalada na sala de vidro ao lado da de Victor, e o quadro onde eu anotava atrasos críticos no porto tinha sido completamente apagado. No lugar, havia 3 pôsteres motivacionais coloridos, todos com frases vazias. Um deles dizia: "Inove antes de ser interrompido." Às 9 da manhã, Mara me chamou para o que ela chamou de reunião de alinhamento. Ela estava sentada na beirada da nova mesa, segurando um café com canela e exibindo o sorriso confiante de alguém que nunca teve que lidar com um caminhão parado sem pagamento em um portão fechado. "Lila, estou muito animada", disse ela. "O Victor falou que você vai me ajudar a dominar a parte técnica rapidamente para que eu possa focar na estratégia." "A estratégia é importante", eu disse. "Mas, antes de tudo, você precisa entender o protocolo de falhas da manhã." Coloquei uma pasta azul, bem grossa, sobre a mesa dela. Ela caiu com um som pesado. "Aqui tem 12 anos de problemas de roteamento, contatos emergenciais de fornecedores, alternativas para questões alfandegárias, códigos de escalonamento de portões e todas as sequências de ajuste manual do antigo sistema Atlas." Mara ficou olhando aquilo como se eu tivesse entregado uma peça de museu. "Nossa", disse ela, rindo de leve. "É muita coisa. Você pode me mandar só o resumo por e-mail?" "O resumo é justamente o que evita que as cargas sumam", respondi. "Se o nó de Singapura não sincronizar com o centro de Auckland antes das 4h20 da manhã, alguém precisa liberar manualmente os travamentos dos contêineres. Se o formato da data estiver errado no manifesto de exportação, o sistema bloqueia todo o lote." Ela fez um gesto com a mão. "De qualquer forma, estamos migrando para sistemas mais modernos. No mês que vem vou me reunir com um fornecedor para falar sobre inteligência artificial preditiva. Enquanto isso, continua cuidando da parte técnica." Observei enquanto ela abria o laptop, claramente dando a conversa por encerrada. "Só mais um ponto", eu disse. "Os códigos de acesso do sistema precisam ser atualizados toda sexta-feira." "Certo", ela respondeu. Ela não anotou. Naquela noite, sentei à mesa da cozinha com meu contrato de trabalho aberto ao lado de uma xícara de café já frio. O apartamento estava em silêncio, com exceção do barulho constante da geladeira e dos carros passando de vez em quando na rua. Durante 12 anos, a maioria das minhas noites terminava com um laptop ligado, uma conexão remota ativa e alguma luz de alerta piscando em um painel que ninguém mais sabia interpretar. Desta vez, abri o contrato. Coordenadora sênior de logística. Principais responsabilidades: monitorar registros diários de envios, preparar relatórios semanais de variação, comunicar-se com supervisores de armazém, atualizar registros de conformidade de segurança, auxiliar na documentação de inventário. Li uma vez, depois li de novo. Em nenhum momento dizia que eu precisava reconstruir tabelas de roteamento corrompidas depois da meia-noite. Em nenhum trecho dizia que eu deveria atender chamadas urgentes de gerentes de doca às 3 da manhã. Também não dizia que eu precisava manter a ferramenta de otimização que eu mesma criei no meu laptop, no meu apartamento, usando o meu próprio tempo por anos. Eu tratava a Meridian Soluções Logísticas como se fosse minha. Eu protegia a empresa. Assumia falhas que ninguém via. Corrigia os erros de Mara antes mesmo de Victor perceber. Entregava a excelência com tanta frequência que aquilo virou o padrão mínimo para eles. E o que eu ganhei com isso? Um cargo abaixo do esperado, um vice-presidente me chamando de alguém que só cuida da parte operacional e um conselho para sorrir mais. Às 20h47, meu celular vibrou com um alerta do sistema de roteamento. Normalmente, eu já teria acessado sem pensar. Um lote de contêineres em Denver havia perdido a atribuição de transportadora. Se ninguém resolvesse, ficaria parado até virar problema maior. Meu dedo ficou parado sobre o ícone de acesso remoto. Então lembrei das palavras de Victor.
é a parte prática. Desinstalei o aplicativo de acesso remoto do meu celular. Em seguida, abri o laptop e encontrei a tarefa programada que executava minha automação de balanceamento de rotas todas as manhãs. Um clique abriu a confirmação. Desativar tarefa? Fiquei olhando por alguns segundos. Depois cliquei em sim. Na manhã de quinta-feira, os primeiros problemas começaram a aparecer. No início, eram falhas pequenas. O tipo de coisa que eu resolvia antes mesmo de alguém perceber. Algumas atualizações atrasadas, alguns motoristas ligando porque seus códigos de portão não funcionavam mais. 3 envios parados do lado de fora do centro de distribuição de Newark, porque o scanner não reconhecia os códigos de liberação. Às 10h18, o telefone da minha mesa tocou. Mara. Lila, você pode vir até meu escritório? A voz dela estava mais aguda, com um leve tom de tensão. Salvei o registro de segurança que eu estava atualizando, bloqueei a tela e fui até a sala de vidro. Mara estava atrás da mesa, encarando o monitor na parede. Vários ícones vermelhos piscavam no lado leste, como alertas constantes. O que está acontecendo? Ela perguntou, visivelmente irritada. Por que 26 caminhões estão parados do lado de fora da central de despacho de Newark? A mensagem indicava: códigos de acesso expirados. Olhei para a tela. Eu sabia exatamente o que tinha acontecido. Minha automação atualizava esses códigos automaticamente e enviara as novas informações direto para os dispositivos dos motoristas. Sem isso, os códigos antigos venceram logo depois da meia-noite. Parece um problema de sincronização dos códigos, eu disse. Ótimo. Então resolve. Não posso. Ela virou devagar. Como assim não pode? Meu acesso de administrador foi retirado durante a reestruturação, expliquei. Victor limitou os privilégios do sistema apenas para cargos de diretoria. Agora eu só tenho permissão para monitorar registros e preparar relatórios. O rosto dela mudou. Então usa o meu acesso. Balancei a cabeça. Não posso fazer isso. Compartilhar login de executivo vai contra a política de segurança da Meridian. Se eu entrar com sua conta e algo der errado, posso ser demitida por justa causa. Pela primeira vez desde segunda-feira, a segurança dela vacilou. Então me diz o que eu faço. Você vai precisar entrar no sistema principal e acessar a área de controle de acesso, gerar novos códigos de portão e depois atribuir manualmente para cada motorista. Ela piscou confusa. Tem algum botão que faz isso? Nunca teve, eu respondi. Nunca teve. Os olhos dela voltaram para o mapa cheio de alertas vermelhos piscando. Tenho um relatório de variação para entregar até o meio-dia, eu disse. Victor deixou bem claro quais são as prioridades. Então me levantei e saí. Na sexta-feira à tarde, o setor de logística já não parecia um escritório. Parecia um caos completo. Os telefones não paravam de tocar. Os despachantes falavam ao mesmo tempo, um por cima do outro. Os teclados batiam em sequências rápidas e nervosas. Todos os monitores pareciam mostrar alguma caixa de alerta vermelha, piscando em algum ponto da tela. O problema em Newark só foi resolvido horas depois, mas a solução improvisada acabou criando 3 novos problemas. Caminhões que deveriam ter seguido para a Pensilvânia foram redirecionados para a Virgínia. 2 cargas refrigeradas perderam o prazo de entrega. Um cliente prioritário ligava a cada 20 minutos perguntando por que o status da remessa ainda aparecia como pendente. Continuei sentada à minha mesa, preenchendo dados de inspeção de pneus em uma planilha de conformidade. Lila. Levantei o olhar. Nina Park, uma das planejadoras de logística mais novas da equipe, estava ao lado da minha mesa, segurando um tablet contra o peito. Os olhos dela estavam cansados e a voz saiu quase em um sussurro. O sistema está dizendo que esse palete não tem destino definido, ela disse. O motorista está esperando. Você sabe para onde ele deve ir? Eu sabia. Claro que sabia. Bastou olhar o número do manifesto para perceber que fazia parte da carga de transferência de Raleigh. Antes, eu teria aberto o banco de dados, corrigido o campo que faltava
e liberado o caminhão em menos de 90 segundos. Você abriu um chamado de suporte? Perguntei. Nina engoliu seco. Não, eu só preciso que alguém resolva isso. A Mara não atende, e o caminhão já está parado no cais há 1 hora. Não posso alterar um manifesto em tempo real sem o número de protocolo. Respondi com calma. Isso quebra o registro de auditoria. A Mara reforçou isso no memorando de conformidade de ontem. Nina me olhou, confusa e claramente magoada. Você sempre resolvia essas coisas. Eu sei, respondi. As palavras ficaram suspensas entre nós. Ela olhou para a sala de vidro da Mara, onde 3 supervisores discutiam ao redor da mesa, e depois voltou a me encarar mais devagar. A compreensão apareceu no rosto dela. Vou registrar a ocorrência, disse se afastando. Minha caixa de entrada começou a encher mais rápido do que eu conseguia acompanhar. Falha urgente de roteamento, relatório de combustível ausente, erro na atribuição de transportadora, escalonamento de cliente. Do outro lado do andar, as pessoas começavam a perceber. O sistema não era estável por ser forte. Era estável porque eu nunca deixei que ele quebrasse. Naquela noite, dirigi por 40 minutos saindo do escritório até um bar tranquilo chamado Harbor Grill, um lugar com bancos de couro gastos, iluminação amarelada e aquele tipo de lugar simples que surpreende pela qualidade. Owen Mercer já estava me esperando no fundo, com uma pasta sobre a mesa e um copo de cerveja escura na mão. Owen tinha sido administrador de sistemas na Meridian Soluções Logísticas 5 anos antes. Victor o demitiu por ser considerado problemático, o que na prática significava que Owen se recusava a instalar softwares de monitoramento nos laptops dos funcionários sem autorização formal. Depois disso, virou consultor independente de tecnologia e, de alguma forma, aprendeu o suficiente sobre contratos para deixar advogados corporativos desconfortáveis. Ele empurrou a pasta na minha direção. Li tudo o que você me mandou, disse. Seu contrato de trabalho, a cláusula de propriedade intelectual, a descrição do cargo, até o memorando atualizado da reestruturação. Ele sorriu sem qualquer simpatia. Eles estão vulneráveis. Abri a pasta. Dentro havia registros de data e hora destacados, logs de código e capturas de tela do meu laptop pessoal. A automação de roteamento foi criada na sua casa, explicou Owen. Na sua própria máquina, fora do horário de trabalho. Sua função oficial fala de coordenação logística, relatórios de conformidade e comunicação de estoque. Não menciona desenvolvimento de software, arquitetura de sistemas nem manutenção de algoritmos. Então a Meridian não é dona disso. Pelo menos não pelo que estou vendo. Ele fez uma pausa. Eles vêm se beneficiando de uma ferramenta particular que você deixou que usassem sem pagar nada. Recostei na cadeira, sentindo algo finalmente aliviar dentro de mim. Há 3 anos, falei em voz baixa. Por 3 anos, repetiu Owen. Por isso preparei isso aqui. Ele puxou uma fatura formal em nome da Hayes Operational Systems LLC. Meu nome aparecia logo abaixo, claro e oficial. Abri a empresa hoje de manhã, disse ele. Taxas retroativas de licença e manutenção dentro do padrão do mercado. Na verdade, até modesto, considerando o dinheiro que sua ferramenta ajudou a empresa a não perder. Olhei para o valor total e quase ri. 275 mil. Eles vão dizer que isso é extorsão, falei. Não, respondeu Owen. Isso é propriedade. Ele deu um leve toque na pasta. Na segunda-feira, você avisa que o uso gratuito acabou. Se quiserem continuar usando o sistema, vão ter que pagar para quem criou. 3 semanas depois, a reunião mensal de operações parecia menos um encontro e mais um julgamento. A sala de conferências estava cheia de gerentes regionais, líderes financeiros, supervisores de expedição e gente de outros departamentos que normalmente ignoravam a logística até tudo começar a dar errado. Na tela à frente, um gráfico de linhas despencava de forma tão brusca que parecia irreal. Números em vermelho preenchiam o painel. Saídas atrasadas, falhas na atribuição de transportadoras, quilômetros rodados sem carga, custos extras com horas extras, multas.
Victor estava ao lado da tela com um apontador a laser e uma expressão de tensão controlada no rosto. Como vocês podem ver, começou ele, estamos enfrentando várias pressões externas, aumento no custo do combustível, congestionamentos inesperados nos portos do Oeste e alguns ajustes temporários ligados ao nosso processo de modernização. Sentei mais ao fundo com meu caderno aberto. Ajustes temporários. Era assim que ele descrevia uma operação que estava perdendo dinheiro a cada hora. A realidade era mais direta. O sistema da empresa ainda funcionava, mas sem a camada de lógica que eu tinha criado. Sem a minha automação, muitos caminhões saíam com carga incompleta. Os motoristas aguardavam por informações de rota que demoravam ou simplesmente não chegavam, e as viagens de retorno aconteciam vazias. O software mostrava os dados, mas não sabia como agir com base neles. Um gerente regional chamado Dennis Holt se inclinou para a frente. Victor, minha equipe em Cleveland está esperando cerca de 6 horas por aprovações de despacho. Os clientes já estão ameaçando contestar cobranças. O que mudou? Os olhos de Victor passaram por mim por um breve instante. Estamos eliminando dependências de sistemas antigos, disse ele. Então Mara tentou se manifestar. Estamos colocando em prática um controle manual de rastreamento, afirmou ela, apertando a caneta com tanta força que parecia que ia quebrar. É apenas uma medida temporária. Mais tarde, naquele mesmo dia, vi essa medida temporária funcionando na prática. Mara estava no meio do setor, visivelmente irritada, mandando um planejador júnior atribuir uma carga a um motorista que já tinha atingido o limite de horas de trabalho. Isso não é permitido, disse a planejadora em voz baixa. Simplesmente ignora, respondeu Mara de forma seca. O ambiente ficou em silêncio. E naquele silêncio, todo mundo percebeu o que estava acontecendo. Mara tinha o cargo, mas nunca teve de fato o controle. A segunda terça-feira do segundo mês chegou com um silêncio que eu nunca tinha presenciado na Meridian Soluções Logísticas. As docas normalmente estavam agitadas às 8 da manhã. O pátio costumava estar cheio de alarmes de ré, ordens sendo gritadas, paletes sendo movimentados e motoristas reclamando do café. Naquela manhã, metade das baias estava vazia. O lugar parecia oco, como uma fábrica depois que tudo para de funcionar. Às 9h12, um e-mail foi enviado para toda a empresa. Reunião geral obrigatória, no átrio principal, às 10 horas. Às 9h30, ninguém mais tinha dúvida. A North Star Electronics, nosso maior cliente, havia encerrado o contrato. Eles representavam mais da metade do volume de envios da empresa. O comunicado citava falhas recorrentes nas entregas, rastreamento inconsistente, prazos não cumpridos e perda de confiança na operação. Na reunião geral, o CEO Raymond Sterling estava à nossa frente, com Victor ao lado. Victor parecia abatido, como alguém tentando não perder o controle diante de todos. Em 60 dias, disse Sterling, a produção despencou drasticamente. Estamos enfrentando dificuldades financeiras sérias e passaremos por uma revisão interna completa. Ninguém disse nada. Pouco depois, o telefone da minha mesa tocou. Lila, venha até minha sala agora, disse Victor. Quando entrei, ele não tentou impor autoridade. Estava parado perto da janela, olhando para as docas vazias. Resolve isso, disse ele. Volta a fazer o que você fazia antes. Precisamos de estabilidade até sexta-feira. Não posso, respondi. Ele se virou rápido. Não brinca comigo. Não estou brincando. O sistema da Meridian ainda está funcionando. O que fazia ele realmente funcionar bem era a minha ferramenta de otimização. A expressão dele mudou. Que ferramenta? Aquela que eu criei em casa. A mesma que usei por 3 anos sem receber nada por isso. Aquilo pertence à empresa. Não, respondi, colocando a fatura que Owen preparou sobre a mesa. É meu. Se a Meridian quiser usar novamente, a gente negocia a licença. Às 3 da tarde, eu estava na sala de reuniões do último andar com Owen Mercer ao meu lado. O ambiente era mais frio que o resto do prédio. Raymond Sterling estava na cabeceira da mesa,
acompanhado pelo jurídico da Meridian, 2 membros do conselho e Victor Crane, que parecia ter envelhecido 10 anos desde aquela manhã. Mara não estava presente. Isso já dizia muita coisa. Victor tentou falar primeiro. A Layla pode reativar o sistema, disse rapidamente. A gente só precisa que ela colabore. Owen abriu sua pasta e colocou 3 documentos sobre a mesa. A Sra. Hayes está disposta a colaborar, disse ele, como fornecedora externa. A advogada abriu o primeiro documento. Seus olhos passaram pelo contrato, pela descrição do cargo, pelos registros de data e hora do código, pelos dados dos dispositivos e pela fatura da Hayes Operational Systems LLC. Ela desenvolveu isso fora do horário de trabalho, disse em tom baixo, usando equipamento próprio. Isso nunca fez parte das funções dela. Sterling olhou diretamente para mim. E essa ferramenta consegue restaurar a operação? Sim, respondi. Assim que o contrato de licença for assinado e os códigos de acesso do sistema forem reativados. Owen empurrou a fatura para frente. As taxas retroativas de licenciamento e manutenção somam 275 mil. A partir de agora, a consultoria mensal será de 28 mil. Victor bateu a mão na mesa. Isso é roubo. Sterling nem olhou para ele. Não, disse com calma. Roubo foi usar o trabalho dela sem pagar e ainda dizer que ela era substituível. A sala ficou em silêncio. Então, Sterling pegou a caneta. No fim daquela tarde, o acordo já estava assinado. Victor foi afastado do cargo ainda naquele dia. Mara foi transferida para uma unidade distante, sem qualquer poder de decisão. Restaurei a ferramenta em poucos minutos. Pela primeira vez em 12 anos, voltei para casa sabendo que meu valor não estava mais preso dentro do sistema de outra pessoa. Aprendi que a autoestima não deve depender do quanto uma empresa te elogia, mas do quanto você entende claramente o seu próprio valor. Durante muito tempo, achei que lealdade significava fazer mais, ficar até mais tarde e resolver tudo em silêncio. Mas essa experiência me ensinou algo diferente. Primeiro, aprendi a deixar claro o meu valor, porque aquilo que ninguém vê acaba sendo facilmente ignorado. Segundo, aprendi que ser gente boa não significa deixar os outros se aproveitarem de você. E por fim, entendi que proteger o próprio valor não é arrogância, é respeito por si mesmo. Essa história revela que competência sem posicionamento é invisível dentro de estruturas que valorizam percepção acima de resultado. Durante anos, Lila entregou excelência silenciosa, assumiu responsabilidades que não eram suas e sustentou um sistema inteiro sem exigir reconhecimento proporcional. O erro não foi apenas da empresa, mas também dela ao permitir que seu valor fosse tratado como padrão mínimo. O mundo corporativo não recompensa necessariamente quem faz mais, mas quem deixa claro o impacto do que faz. Quando você não define seu valor, alguém fará isso por você, geralmente para baixo. A verdadeira virada acontece quando Lila entende que não precisa provar mais nada, apenas parar de entregar de graça aquilo que sempre foi essencial. O mais perturbador dessa narrativa não é a injustiça, mas a normalização dela. Quantas pessoas hoje vivem exatamente como Lila viveu por anos, sustentando sistemas, equipes ou até famílias inteiras, acreditando que esforço contínuo será automaticamente reconhecido. Existe uma ilusão perigosa no mérito silencioso, a de que ele fala por si só. Mas sistemas estruturais raramente recompensam o invisível. Eles recompensam o que é percebido, comunicado e politicamente alinhado. O momento em que Lila para não é apenas um ato de revolta, é um reposicionamento de identidade. Ela deixa de ser suporte e passa a ser estrutura. E isso muda tudo. Porque quando você entende o seu valor, o jogo deixa de ser sobre esforço e passa a ser sobre controle. Agora me diz, em que momento você percebeu que Lila deixou de jogar o jogo da empresa e passou a jogar o próprio jogo de forma estratégica? Você acredita que Mara realmente tinha potencial ou foi apenas uma escolha baseada em aparência e narrativa corporativa? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10
para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se essa história te fez pensar diferente sobre trabalho, valor e respeito, já deixa o like e se inscreve no canal, porque aqui, cada história tem uma verdade que pode mudar o seu jogo.